É o seguinte, a gente está nesse ponto do curso, nós estamos caminhando rumo a você individualmente conseguir realizar o diagnóstico em 5 passos, que é encontrar qualquer problema elétrico em qualquer carro em até 5 passos envolvendo sistema de carga e partida. Por enquanto, nós estamos trabalhando com os testes soltos. Então, cada dia eu estou ensinando um teste diferente na parte de carga e partida. Ensinei os testes de bateria, ensinei os testes de equilíbrio elétrico, desempenho, teste de cabos. A gente parou por aí, né? Na última aula foi o teste de desempenho. Hoje eu vou trabalhar com uma revisão desses testes e vou dar um passinho a mais, que é a gente saber testar as entradas do alternador. Hoje em dia o alternador pilotado tem uma página de tipos de entrada para cada alternador, mas todas elas se resumem a 3 tipos de entrada somente. Então eu estou explicando os testes de maneira isolada, não pensando muito no contexto geral. Vamos aprender hoje desempenho de alternador. Como é que é o desempenho? Força o alternador no máximo dele, média corrente, de 90% para cima, passou. Então esse é o nosso trabalho feito na última aula. Como é que é o teste de cabeamento? Regula a intenção, jogou no positivo para positivo, negativo para negativo, a soma deu menos que meio volt, passou, não deu, reprovou. Eu estou ensinando os testes pontuais. Vai chegar um momento da nossa formação, aqui do nosso curso presencial, que esses testes vão ser organizados. Vocês vão organizar esses testes. Que teste que eu faço primeiro? Que teste que eu faço segundo? Se der tal valor, eu vou para onde? Assim por diante. Aí a gente encerra o ciclo do diagnóstico em 5 passos, que envolve bateria, alternador e motor de partida. A partida a gente não trabalhou ainda. Montada no carro e fora do carro também, na bancada. Tá? Então hoje eu vou fazer uma breve revisão com vocês dos testes que a gente viu na semana passada. Quero ver se vocês estão, né? Não lembrou só da música, né? E se esquecer alguma coisa a gente vai revisar hoje. E aí eu vou passar um teste muito simples, muito rápido. Minha aula técnica aqui vai levar 10 minutos, 15 minutos no máximo. E aí vocês vão para a prática direta, tá bom? Para aplicar o que vocês aprenderam. Dúvidas, pessoal? Vocês têm a obrigação de perguntar. Se você nunca viu, você é obrigado o dobro. Se você já viu, você é obrigado apenas a perguntar. Tudo bem? Então vamos lá. Vou passar um teste aqui para vocês. Oi? Vamos nessa? Eu apanhei para esse carro. Nossa. Esse carro aí foi assim, era um... Oi? Esse carro era um Santana Quantum. Santana Quantum. E esse carro, cara, ele era um carro assim... Ele chegou no... Primeiro que o dono desse carro era um instrutor do Senai, de elétrica. E ele pediu para eu testar. Ir lá no carro porque ele tava, não sei. Enfim, pediu para testar, fazer os testes. Tirar uma contraprova, talvez. Não, com certeza ele tava doido. Eu vi ele rezando na oficina com esse carro. Falei assim pra ser educado, né? Mas ele tava rezando. Não, se Deus quiser, vai, resolveu. Sabe quando o cara já tava rezando, né? O carro ele morria sem nenhum motivo aparente. Não era quando tava quente, frio, nem de manhã, nem de tarde. Ele morria do nada. Chegou um ponto de... Eu fiquei 3 dias trabalhando, né, no carro. Sim, era no hall. Aí, o que aconteceu? Depois de 3 dias, eu tava lá todo dia e aqui no Senai, lá onde eu tava trabalhando, isso aqui é no galpão do Senai de Santos. É um calor do caramba, não tem nada, não tem ventilação, é um estacionamento. Então a gente separou um box lá, às vezes a gente levava os alunos porque é bom o aluno, somente quem é mais novo, que a gente pegava lá o CAI, 13, 14 anos, tem os carros na oficina, mas assim, para não ver sempre o mesmo carro, às vezes vinha um carro diferente. Aí separava um grupo de alunos e ia lá. Só que aqui eu tava fazendo a manutenção, porque tava na emergência, etc. Acontece, normal. Fiquei 3 dias no carro. No terceiro dia, os caras tiveram a moral de comprar. Eu não sei o nome, Aparecida, colocaram em cima do carrinho, assim. Eu cheguei de manhã, assim, tava lá. Pra me zoar, né? Porque parecia que o carro precisava de algum despacho, sei lá. Mas o problema tava no sensor Hall do distribuidor. O que acontece? Esse instrutor ele comprou um sensor Hall paralelo. Colocou lá, fez o motor, tal, legal. Aí na hora de comprar o sensor Hall colocou um paralelo.
o sensor Hall simplesmente apagava, tinha momentos que ele apagava. E era sem motivo aparente, né? Porque estava quente, frio, nem de manhã, era um motivo aleatório, era um defeito aleatório. Vai penei nesse carro. Pegou assim já? Também igualzinho? Legal. Bom, aí aqui eu estava fazendo o trabalho do diagnóstico em 5 passos, aqui desse carro, né? E eu quero passar esse teste para vocês me dizem como que tá, né? Se tá legal, se não tá. Porque às vezes o carro tem um problema, ou às vezes tem vários também, né? Deixa eu ver se vai sair o som aí. Morri. Pessoal, primeiro, esse teste de tensão aqui, ó. O motor está funcionando, né? Tensão em cima da bateria. Marcou ali seus 13,5 volts. O que vocês acham? Esse alternador, se a gente for avaliar a tensão que ele está trabalhando, é uma tensão esperada ou não? Oi? Tá no mínimo do mínimo, né? Que é 13,5. Tudo bem. É assim, pessoal, esse RAM de 13,5 a 14,5, ele nasceu lá nos primeiros carros, né? Nos primeiros alternadores, os clássicos. Hoje em dia, o range continua o mesmo na média. Na média é o mesmo range. Só que existem momentos em que essa tensão muda. 13,5 a 14,5 é o range normal. Pode ser que no alternador pilotado você venha aqui, meça a tensão de trabalho dele e tá, vamos dizer, a 15 volts e meio. Pode ser que você meça da 12 volts, ponto 6. Então o que acontece? Imagina que o alternador, imagina que a bateria é uma bexiga e que o alternador tem que encher essa bexiga. Só que a bexiga já tem ar lá dentro. O que ele precisa fazer para encher a bexiga mais? Colocar uma pressão maior do que ela já tem. Senão ela vai dar o retorno. A pressão na eletricidade chama tensão. A pressão chama tensão. Então a pressão que o alternador coloca para vencer o que a bateria já está tentando devolver, como se fosse uma bexiga, é de 13,5 a 14,5 na média. Para alternador pilotado, às vezes ele escapa um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Acontece. Por quê? Para baixo ele entende que não faz sentido naquele momento ele estar trabalhando. Então ele desliga. Já carregou a bateria está puxando 1 ampere, está tudo bem no carro. Tem alternadores pilotados, já peguei por exemplo de um Onix 2023, 2024, que ele corta o alternador, espera ali 5 minutos, 2, 3 minutos, com uma tensão abaixo de trabalho. Fica ali um tempinho, 1 minuto vai no máximo. Então ele fica um tempo, depois ele volta a carregar. Tudo isso para otimizar combustível, né? Não ficar gastando, pesando o alternador sem necessidade. Isso para baixo. E para cima, quando ele entende que precisa de uma tensão maior. Tem vários casos que isso acontece. Um caso muito famoso, que já é de fábrica, é assim, ó. A gente não testou os cabos lá, não viu como é que é a queda de tensão de meio volt? Não testamos os cabos lá? Como é que é o teste do cabo? Fala para mim. Duas pontas do mesmo cabo, né? Tem que bater quanto máximo? Meio volt somando os dois. Meio volt somando os dois. Tem alternadores, perfeito, é isso mesmo. Tem alternadores que tem aquele cabo B+, o maior, que vai até a bateria, e tem um cabo fininho por fora, chamado cabo S, terminal S, vai por fora. Esse cabo fininho mede qual é a tensão de bateria. Olha o que o alternador pilotado entende.
ele sabe qual é a tensão de trabalho dele, sabe qual é a tensão de bateria, então ele sabe o quanto os cabos estão segurando. Se aquele cabo, aquele conjunto de cabos, segura mais do que meio volt, a primeira coisa que ele faz é acender a luz de bateria, e a segunda coisa que ele faz é compensar essa diferença. Como assim? Vamos dizer que o cabo esteja segurando 1 volt, e a bateria precisa de 14, ele coloca 15. 15 na saída do alternador, para ficar 14 na bateria. Se os cabos estão segurando 2 volts, vamos dizer que a bateria precisa de 14, ele sobe para 16. Ele compensa a diferença dos cabos. O próprio alternador já faz isso e já acende uma luz de bateria. Os alternadores que têm essa função não suprem mais que 2 volts. Se subir mais que 2 volts, aí eles param de compensar, porque senão começa a virar bagunça, né? E aí pode chegar um carro para você com esse tipo de problema. Beleza? Só um exemplo de por que os novos sobem a tensão. Pode perguntar. Manda. Que pergunta gigante. Parabéns. O cabo, quando ele tem ele cria uma resistência. O cabo ele cria uma resistência. Pelo tempo de trabalho, pelo aquecimento ou por ferrugem, por oxidação. Aquela resistência segura a tensão. Ela se transforma como se fosse um consumidor. Então chega 12 volts, sai 10. Ela segura. A mesma função das resistências da ventilação que a gente viu na semana passada. Então no meio do cabo cria uma resistência. Ferrugem, oxidação. Eu moro na verdade, né? Trabalhei por muito tempo e moro numa região de litoral. Eu moro em Santos. Então o cabo, ele come, a maresia, ela oxida, enferruja o cabo por dentro. Ele começa, quando você decapa o cabo, que você tira, você vai ver o cobre por dentro, ele está enferrujado por dentro, verde. Então, aquilo ali vira uma resistência que segura uma parte da tensão. Por isso que a gente, na recomendação do teste, tem 2 recomendações para fazer esse teste. Se ele passar numa situação normal, você precisa testar os cabos com um carro frio e quente. Porque a resistência muda de valor dependendo da temperatura. Por isso você tem que testar frio e quente. Segunda coisa, você precisa testar com os componentes ligados e desligados. A gente aprendeu na aula passada que as resistências elas pegam cada vez mais tensão, quanto mais consumo eu tenho naquela linha. Então se eu tiver uma resistência, está circulando 1 ampere, ela segura um valor X de tensão. Se na mesma resistência passar 10 ampere, ela segura 10 vezes mais de tensão. Então eu tenho que testar os cabos. Eu tenho que testar os cabos com carro frio e quente, sem consumo e com consumo. E uma dica final, vamos dizer assim, uma derradeira, é que no local da resistência, você sente claramente um aquecimento. Você coloca a mão no parafuso que criou resistência, ele esquenta muito mais do que o restante do cabo. E isso acontece logo em marcha lenta. Então, quando o carro está frio, você tem a oportunidade de ir tateando o cabo. Se você tiver um pouco mais de preciosismo ali, pega lá um sensor de temperatura, alguma coisa, vai passando. Você vai ver que o cabo vai ter diferentes temperaturas ao longo da extensão dele. Muito boa pergunta, parabéns. Oi? Pode falar, mano. Tá bom? Mas para medir, para mim, para saber se o alternador está usando mais do que o carro pode pedir, não dá para a medição do cabo que manda do alternador para a bateria e depois da bateria para o carro, né? Aí são 2 medidas diferentes. Essa medida aqui é a medida de tensão e a medida que você está descrevendo é a medida de corrente. As 2 medidas são complementares. A gente aprendeu na última aula que eu posso condenar um alternador por tensão ou por corrente. Tensão é volts. E o que você está me dizendo agora, que é um outro teste válido, é por corrente. Então você condena pelos 2 modos. Tá bom? Isso não. Os cabos não dá para perceber, não. E uma outra boa pergunta. Quando os cabos estão com resistência, eles atuam como se fosse uma torneira. Eles fecham a linha. Mesmo que eu coloque a churrasqueira lá na bateria, que eu force o alternador para produzir o máximo que ele pode, ele não vai produzir porque os cabos estão segurando. Não é que vai sair do alternador, vai chegar na resistência e vai sair menos. Não sai nem do alternador. Porque não chega nele. Por... Não chega...
quando você faz alguma coisa lá, ele nem chega. Porque cria, né, essa resistência, né? Exatamente, exatamente. O que acontece? O alternador, a corrente que ele produz, ele só produz, como um colega bem falou numa observação excelente, ele só produz quando pedido. Você tem que pedir para o alternador produzir. Ele não coloca algo de corrente de maneira impositiva. Você sempre tem que pedir. E como é que você pede? Qual que é a linguagem dele? Colocando uma carga. Só que a carga não é só a churrasqueira. A carga é o carro inteiro. O cabo faz parte da carga. Quando, por mais que eu puxe, se o meu cabo estiver bloqueando, é como se eu estivesse pedindo para o alternador pouca corrente. E o alternador vai colocar pouca corrente, porque o circuito está resistivo. O alternador trabalha no máximo. Mesmo que ele pudesse trabalhar no máximo, ele não trabalha, porque o circuito não está pedindo para ele trabalhar. E um dos erros que alguns cometem é, braçou o cabo, baixa a corrente, alternador condenado. E às vezes pode estar bom, ele pode estar bom. Tá? Então o diagnóstico em 5 passos é um diagnóstico rápido, ele é simples, as medidas nossas não são demoradas, não são difíceis, mas é extremamente técnico. Um erro que você comete, você vai tirar o alternador, gastar 4, 6 horas para descobrir que não é o alternador o problema, tem que montar de novo. E aí, imagina, na oficina, não só na própria, como na empresa, tempo perdido. Né? Então, na oficina é um crime, né? Você perder hora na oficina é muito ruim. Vamos dizer assim, no sentido de produtividade. Né? Então, excelentes perguntas. Estamos bem alinhadinho no que a gente precisa estar nesse momento. Depois, no futuro, a gente vai organizar esses testes. Fica tranquilo. Beleza? Muito bom. Então, pessoal, acho que como revisão não vou me estender muito mais. Vocês tiveram dúvidas excelentes. Tem muito a quantidade de testes que eu fui separando ao longo dos anos, né? Isso aqui só para alternador montado de vários carros diferentes, em máquina, em carro, em tudo quanto é sistema de carga. Então, mas eu peço para o aluno mesmo filmar, manda no grupo, eu baixo, já coloco aqui, então eu fui separando. Né? Então tem muito teste. Se eu for passar tudo aqui, não dá, não cumpre as 4 horas de aula. Então, vamos ficar mais tempo. Aí não é interessante para a gente nesse momento, tá? Aí, pessoal, é o seguinte. No contexto da aula de hoje, nós até o momento, nós fizemos testes com o alternador em funcionamento. Então eu estou testando o desempenho do meu alternador. Concordam comigo? Até o momento a gente está condenando ou não se o alternador está desempenhando ou não. Por que eu testei bateria? Por que eu testei cabo? Por que eu testei desempenho? Por que eu testei tensão do alternador? Para condenar o alternador sob desempenho. Vamos lá, você vai... É igual atacante, vai entrar lá, vai fazer 10 gols, então vai fazer 10 gols, vamos ver. Só que pode ser que o atacante nem entre em campo. No caso do alternador, pode ser que ele, em alguns defeitos, ele não vai nem estar funcionando. Então o teste de hoje está dentro desse contexto. Então, em carga e partida é sempre duas situações. Ou é desempenho, ou ele está totalmente parado. Dá pra fazer só um paralelo. Partida. Ou a partida nem funciona, ou ela está pesada. Percebe? Ou ele não desempenha, ou ele está parado. Alternador, idem. Ou ele não desempenha, ou ele não funciona. E são duas linhas de raciocínio diferentes. Hoje a gente vai começar a parte de alternador inoperante. Como é que eu faço para saber se o alternador desligado, o problema é ele ou não? Tá? Todo alternador ele tem uma peça interna que nós vamos desmontar o alternador no curso, nós vamos testar por dentro, pilotado, sem ser pilotado, fiquem tranquilos. Todo alternador tem essa peça chamada regulador de tensão, é ele que faz a inteligência de ligar e desligar o alternador. Ele é o cara da inteligência. Todo regulador de tensão tem uma pinagem. Alguns desses pinos do conector, esses aqui estão dentro dele. Alguns desses pinos de conexão são entradas e outros são saídas.
Como que eu faço para condenar um alternador? Eu medi lá a corrente 0. Como que eu sei que o problema é no alternador ou é fora? Medir as entradas. Se o alternador estiver recebendo todas as entradas e não estiver ligando... Oi? O problema está nele. O diagnóstico em 5 passos, quando o alternador não está funcionando, é em 2 passos. Você mede as entradas. Chegou todas? Chegou. Ele funciona? Não. Alternador condenado. Ponto final. Muito bom. Aí na aula de hoje a gente vai testar essas entradas. Todo alternador, as entradas elas se dividem em 3 tipos. Vou fazer uma tabelinha aqui, né? Como seriam esses tipos? Entradas elas podem ser negativas, alternador. As entradas do alternador podem ser negativas, famosa linha. Que linha que é a negativa? Linha 31, massa, terra, né? Linha 31. O negativo 31, ele é pulsante, ele é constante, como que ele é? Constante, não pulsa, não varia, é sempre aquele valor. Pode ter linhas, né? Positivas. Aqui as linhas positivas têm nomes diferentes. Então tem a linha S, tem a linha 15, tem a linha C. Não importa, tá? Vou até reduzir aqui. E tem uma linha, um tipo de linha que é uma novidade para a gente, pelo menos na nossa formação. Nós não vimos ainda aqui no curso. Pode ser que vocês tenham visto fora. Que é uma linha chamada PWM. Tá bom? Traduzindo ao pé da letra, largura de pulso modulada, ou pulso de largura modulada. Como que é esse sinal de PWM? Que pode ser entrada ou saída. Ele é assim, ó. Para você ver ele certinho, você precisa do osciloscópio, que é uma ferramenta que nós vamos usar na nossa formação. Mas hoje a gente vai trabalhar com multímetro. Ele é assim, ó. Ela fica ligando e desligando muito rápido. Pode ter 1, 2, 3 janelas por segundo, 10, 15, 20 janelas por segundo, 100 janelas, assim por diante. Essa tensão de trabalho pode ser 12 ou 5 volts. É que seria o tempo. Aí nós vamos trabalhar hoje na nossa formação aqui presencial. A gente vai trabalhar com 2 fatores, né? Esse fator aqui, ó. A gente vai ler isso aqui. Isso aqui chama período. E nós vamos ler isso aqui, ó. Que é a porcentagem da largura. De uma maneira bem simples, que eu não gosto de complicar. Facilitar a nossa vida. Sem omitir nenhuma informação relevante. Quando a gente chama de largura de pulso modulada, é que essa largura se altera. Quando ela está, vamos dizer que o desligado e ligado, vamos dizer que leva 1 segundo. Se metade do segundo aquele sinal ficar ligado, é um DUT de 50%. 50% metade, né? Se 3/4 ficar ligada, é um DUT de 75%. Se ela ficar no segundo inteiro ligada, é um DUT de 100%. É só um sinal que varia de 0 a 12 ou de 0 a 5. É só isso que é o PWM. Só que cada largura pode ser um pedido sendo feito para o alternador. Então, vamos imaginar que a injeção quer que o alternador gere mais energia. O que a injeção manda nesse pulso PWM? Não muda o período, mas muda a porcentagem.
Eu quero mais, ela sobe isso aqui, ó. Ela deixa 1/4 desligado e 3/4 ligado. Ela quer 100% do alternador, ela quer que ele jogue 100%. A injeção manda, nesse pino de PWM de entrada, um DUT de 100%, 99%. Ou ela quer, não, ó, tá tranquilo, tá tudo certo, pode ficar de boa, trabalha em algo tranquilo. Ela reduz essa largura, joga para 10%. Então é como se a injeção estivesse falando assim para o alternador: trabalhe na sua capacidade máxima, trabalhe em meia capacidade, trabalhe em 10% da capacidade. Só isso, tá, pessoal? Não vou forçar muito mais vocês hoje, não. Dúvidas? No caso aí, o PWM, Boa. ele é o sinal de entrada da central pro alternador. Depende. Tem alternadores que dão devolutivas. Então ele recebe um pedido, por exemplo, e ele devolve o PWM como uma resposta. Ó, eu tô em 100%. Ou liga a lâmpada, como se fosse um pedido, sabe? Então ele tem... é bidirecional isso. Tem pinos de entrada e tem pinos de saída. PWM. Aquele regulador lá é o S sinal, né? Sim. O S é aquele que vai na bateria para medir os cabos. O C, se eu não me engano, é de ignição, comutador. E o outro era o L, que vai para a lâmpada. Aí cada regulador vai ter as suas entradas. Mas todas as entradas são essas divisões. Ou ela é um negativo constante, ou ela é um positivo constante, ou ela é um PWM. Só isso aqui. Sim, sim. É. Não, eu já vi com mais. 4 pinos. Eu tenho gravação, inclusive. Pinos em maior quantidade. Mas não importa, tá? Quantos pinos tiver. PWM é um sensor? Oi? PWM é um sensor? PWM é um sensor? Uma boa pergunta. Não é um sensor. PWM é um sinal. Como reconhece a porcentagem de comando? Ah, a injeção ela sente o peso do motor. Você liga o ar-condicionado, o peso do motor muda. É muito inteligente essa parte. Vamos nos atentar hoje mais no sinal em si, tá? É um pedido para o alternador trabalhar. Isso que chama de alternador pilotado. O pessoal fala, é muito famoso, tá? Alternador clássico e alternador pilotado. Tem vários alternadores pilotados, tem uma família, tem um histórico, mas em resumo, tá? Para resumir, um alternador pilotado é um alternador que recebe um pedido e que ele pode ir trabalhando em várias cargas diferentes. Mas é uma boa pergunta essa do como que ele detecta, né? O quanto que tem que carregar, o quanto que não tem. É muito inteligente a injeção, vocês podem ficar tranquilos. A diferença do comum é a resposta mais rápida. Mais rápida e esse gradiente de trabalho. Não é ligado, desligado. Ele pode ligar em 10%, 20%, 25%, 30%. Isso que é pilotar, é controlar o alternador. Ele tem um gradiente. O regulador do antigo é regulável também, né? Também era inteligente. Só que o alternador antigo, como nós temos exemplos aqui na sala, ele detectava que a bateria subiu a tensão e desligava o alternador. Desceu de 13,5, ele ligava. Então ele era inteligente, mas era uma inteligência sim, não, rápida. Então. E em 2 decisões apenas. Né? Um alternador hoje, ele consegue ir trabalhando. Ó, você vai trabalhar 10, vai 20 agora, 30, volta para 10. Ó, agora o cara pisou, agora ele está em autoestrada, vai para 60. Agora ligou o carro inteiro, vai para 90. Então, isso que é o pilotado, né? É você pilotar, é você controlar aquilo de uma forma mais precisa. É que com esse controle, quem faz ali o carro, quem produz, né? Quem monta as peças, mas principalmente os fabricantes, esse controle dá muito leque para eles trabalharem. Aí criou-se um mito sobre o alternador pilotado, como se fosse um negócio de outro mundo. O que muda de um pilotado para o convencional é o regulador de tensão. A grande mudança é ali, o resto igualzinho. Vocês vão ver aqui na sala, inclusive. O antigo e o novo. O que muda é o regulador. O trabalho você testar na bancada, né? Quem não tem os aparelhos. Sim. Dá para fazer sem aparelho, só que demora mais. Nós vamos aprender. Hoje, inclusive, né? Com os testes de entrada e tal. Cada aula a gente vai dando um passinho mais.
Eu falei para vocês, nós tivemos até o momento 6 aulas apenas. O conteúdo que eu coloquei aqui na sala em 6 aulas, se eu tivesse como aluno, se eu fosse a primeira vez que eu visse isso, eu não teria absorvido 100%. Se você absorveu 100%, você é acima da média. Quantidade de conteúdo, teste de desempenho, teste de cabeamento. Hoje, com a parte de PWM, é um conteúdo, na minha visão, tá? Cada um tem a sua capacidade. Pode ser que você fale assim, não, para mim tá tranquilo, professor. Então, na minha visão, se fosse a primeira vez que você estivesse vendo isso, é muito conteúdo. Para você realmente falar que está dominando, tem que ter repetição, não tem jeito. Tá? Inclusive, o curso está preparado para isso. Vocês perceberam que as atividades elas são muitas vezes repetidas. Então, na aula 1 eu aprendi bateria. Na aula 2 eu aprendi um teste novo. Aqui, qual foi a prática da aula 2? O teste novo e a bateria. Aí eu aprendi na terceira. Qual que foi a atividade da terceira aula? 1, 2, 3. Os 3 últimos. Qual que é a da quarta? Os 4 últimos. Até porque às vezes faltei, perdi alguma coisa. Você não fica nunca sem um conteúdo. Mas o ideal é você vir todo dia para você repetir aquilo até ficar automático. Esse é o mundo ideal, o mundo perfeito. Tá bom? E fazer, pessoal. Fazer, tem que fazer. Olhar a gente aprende. O professor explicando a gente entende. Mas para você dominar, você falar assim, não, eu sei, eu posso fazer sozinho, você tem que praticar, você tem que fazer.